Siva, Arunachala, Siva.
Siva, Sai Baba, Sai Ram. Arunachala Siva, Sai Baba, Om Sai Ram. Siva. Sri Satya Sai Baba Hari Om, Ekam Bhagavan. 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 Sai Baba, Sai Ram. Siva, Siva, Sai Siva. Baba, Sai Ram. Arunachala Siva, Sai Baba, Om Sai Siva. Om Sai Ram. Los invito a entonar el mantra Om por 3 veces y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces. Om. 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 Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Sai Shwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Sai Shwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Sai Shwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda en ti. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y permíteles estar en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento para trabajar. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Ofrezco mis humildes pranams a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otra charla en este ciclo de conferencias titulado Divinas Experiencias con Shri Satya Sai, que estamos haciendo todos los sábados a esta hora. Hoy, con mucha alegría, tenemos el honor de recibir nuestro querido hermano José Antonio Guevara Matos, de Venezuela,
quien compartirá con nosotros sus experiencias con Satya Sai. Inés Romano hará la traducción al portugués. Al final de la charla de José Antonio, tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, pueden enviarla por el chat. José Antonio Guevara, venezolano, docente por profesión, miembro de la Organización Internacional Sri Satya Sai desde 1998. Desempeñó muchos roles en la organización Sai. Fue encargado del Centro Sai Vista Linda, que funcionó en su casa durante 13 años. Facilitador del Instituto Sri Satya Sai de Educación y Valores Humanos de Venezuela. Presidente de la región metropolitana. Coordinador nacional de educación y vicepresidente del Consejo Central de la Organización Internacional Sri Satya Sai de Venezuela. Actualmente vive en Santiago de Chile y se desempeña como vicepresidente del Consejo Nacional de la Organización Internacional Sri Satya Sai de Chile. Querido hermano José Antonio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices en escuchar tus experiencias. Por favor, sea muy bienvenido. Adelante, Sairam. On Sairam, gracias Sergio, mi querido hermano, mi querida familia Sai. Estoy agradecido a nuestro bien amado Bhagavan por esta oportunidad de poder compartir en este rato con ustedes. Agradecido. Eu agradeço a você, Sérgio, e estou muito agradecida, Swami, e a toda a família Sai por esta oportunidade de poder compartilhar com vocês esses instantes. Bien, la pregunta inicial, mis queridos hermanos, sería: ¿cómo conocimos a Swami? Y fíjese que utilicé la palabra conocimos porque fue toda la familia que conocimos a Swami. Lo conocimos a través de su carta de presentación, y su carta de presentación es el Vibhuti. Eu usei esta palavra como, a primeira pergunta que devemos fazer é como conhecemos a Swami. Eu usei essa palavra conhecemos porque foi toda a família que o conheceu através da sua carta de apresentação. En esa oportunidad, un pariente cercano nos platicó con relación a Swami y lo que representaba para él en ese momento, por supuesto, y nos ofreció tanto a mi esposa como a mí un paquetico de Vibhuti para cada uno. Parente bastante próximo nos apresentou Swami e ele nos apresentou, então, nos falou sobre Swami e nos presenteou a mim e a minha esposa com um pacotinho de Vibhuti. En ese momento, nosotros que transitábamos por la Orden Rosacruz, pues habíamos oído hablar de Sai Baba, y cuando llegamos a la casa, el planteamiento fue: bueno, vamos a tomarnos un sobrecito de Vibhuti y veamos qué pasa. Nós fazíamos parte do Rosa Cruz e já havíamos ouvido falar de Swami. Então, de qualquer forma, quando chegamos em casa, resolvemos experimentar um pouco do Vibhuti para ver o que acontecia. En ese momento, o quizás no era el momento para nosotros conocer a Swami, no tuvimos esa experiencia, fue muy hermosa, nos tomamos el Vibhuti realmente, y solo un sobrecito, y el otro lo mantuvimos en una Biblia
que teníamos en el Sanctum, en el altar de la casa, y lo mantuvimos allí hasta que tuvimos la necesidad de él. Talvez não foi esse o momento de conhecermos melhor a Swami. Apesar de que nós tomamos um pouquinho do Vibhuti, mas talvez não tenha sido o momento de termos essa experiência. E fizemos o seguinte: o restante do Vibhuti nós colocamos dentro de uma Bíblia que ficava no altar que tínhamos em casa, até que ficou lá, até que surgiu o momento em que nós tivemos necessidade dele. Ese momento fue 10 años después. Y bajo una circunstancia de salud, en un momento bien difícil, nos acordamos del sobrecito de Vibhuti y desde ese momento no solamente la situación de salud pasó, sino que tuvimos una experiencia importante con Swami. Então, somente 10 anos depois é que nós voltamos a lembrar desse pouquinho de Vibhuti que ainda tinha. Nós lembramos disso diante de uma circunstância difícil de saúde pela qual nós passávamos. Então, lembramos do Vibhuti, e não só a questão da saúde foi resolvida, mas também tivemos uma experiência muito importante a partir daí. 2 meses después o mes y medio después de habernos tomado ese segundo paquetico de Vibhuti, sobrecito de Vibhuti, vimos a una amiga que llevaba unos garrafones de agua y estaba en una parada esperando un colectivo. E mais ou menos 2 meses, 1 ano e meio depois, 1 mês e meio depois, que nós tomamos esse segundo pouquinho de Vibhuti, aconteceu que encontramos uma amiga que estava carregando alguns garrafões de água e ela estava numa parada de ônibus esperando pelo ônibus. Y en ese momento, pues, pasamos, yo tenía un vehículo en ese momento y le ofrecimos llevarla por las 2 garrafas de agua, que se veía que era incómodo y era una hora importante del transporte. Então, eu tinha um carro na época, então passando em frente a ela, eu ofereci essa carona, esse transporte a ela, principalmente porque ela tinha 2 garrafões de água pesados, então, e era uma hora importante para poder transportar esses 2 garrafões. Y le preguntamos a dónde se dirigía y ella nos informó que se dirigía a un centro SAI, al centro SAI Maiquetía, que estaba un lingam que Swami había materializado para Venezuela y que esa agua era para pasarla por el lingam. E nós perguntamos a ela onde é que ela deveria ir para podermos levá-la, e ela disse que era um centro SAI de Maiquetía e que lá havia um lingam que Swami havia materializado. E essa água era justamente para promover, não é, a cerimônia do lingam com essa água. Cuando llegamos al centro SAI Maiquetía, nos encontramos con que el lingam era una piedrita oscura y tuvimos nuestro iba toda la familia, iba mi esposa, mi hijo, mi hija y mi persona. Y se hacía pasar el agua por ese lingam entonando el mantra Om Namah Shivaya. Então, quando nós chegamos nesse centro SAI de Maiquetía, que era inclusive na Venezuela, nós vimos então esse lingam, que era uma pedra escura. E eu, minha mulher, minha filha, foi a primeira vez que vimos isso, participamos desta cerimônia de derramar a água sobre o lingam e ao som do mantra Om Namah Shivaya. El querido hermano Seis Narayan, que era el anfitrión de la casa y del centro SAI, nos ofreció prasadam, comimos prasadam,
y nos habló de la importancia de la comida vegetariana en la espiritualidad. E aí o anfitrião da casa, Seir Narayana, que era o anfitrião da casa e era do Centro Sai, ele nos ofereceu esta prachada e nos falou sobre a importância para a área espiritual, a importância da comida vegetariana. Ese mismo día quedamos prendidos, por así decirlo, de esa reunión. Eso fue un día viernes. Nos invitaron para el día sábado, que había círculos de estudio, y al llegar a la casa, vean lo que ocurrió. Então, nós ficamos aí nesse centro, participando de tudo isto. Era uma sexta-feira, e nós fomos convidados a voltar no sábado para participarmos do círculo de estudos. E quando chegamos em casa, ouçam o que aconteceu. Decidimos, como familia, sacar la proteína animal que teníamos en la nevera, que ya teníamos como 3 años comiendo solo comida del mar, y decidimos desconectar la nevera para que deshielara y la lavamos al siguiente día. E quando chegamos em casa, então, nós resolvemos fazer o seguinte: desligar o congelador, não é, onde havia peixe, porque já fazia alguns anos que nós só comíamos peixe, não é? Mas aí decidimos descongelar todo esse peixe. Desde ese momento, ese día sábado ya, fuimos al mercado, compramos todos los vegetales y desde ese día hasta el sol de hoy, toda la familia nos hicimos vegetarianos. Então, é a partir desse dia, então, neste sábado, nós fomos ao mercado, compramos vegetais, muitos legumes, muitos vegetais, e a partir desse dia toda a família se tornou vegetariana. Estuvimos en el círculo de estudio, por supuesto, compartiendo estábamos estudiando el libro de conversaciones con Sai y quedamos prendidos y enamorados de las enseñanzas de Swami. Y al siguiente día, el día domingo, el Centro Sai tenía 2 servicios. Uno, que era el servicio propiamente dicho, se repartía comida, Narayana Seva, y luego en la tarde teníamos el servicio devocional, que eran los cantos devocionales. Então, nós ficamos assim muito ligados às atividades do Centro Sai, fomos participar do círculo de estudos e ficamos assim encantados com todos os ensinamentos de Sai. E no domingo, eles se dedicavam a 2 tipos de serviço. O serviço propriamente dito, que era de distribuir comida, o Narayana Seva, e isso de manhã. E na tarde havia o devocional, com os cantos devocionais. 2 semanas después, estábamos cantando Vayans, los cantos sencillos, por supuesto, y yo toco un instrumento musical venezolano llamado el cuatro, yo toco 4, y desde ya la segunda semana ya estaba cantando y tocando 4, cantando Vayan con mi 4. A partir daí, então, dentro de 2 semanas eu já estava cantando bhajans, e eu toco um instrumento venezuelano chamado E4, e eu então nessas 2 semanas depois já estava cantando bhajans, tocando o meu instrumento. Y participando de todas esas actividades Sai. Eso fue para abril de 1988. E aí, então, a partir daí, eu já estava participando de todas essas atividades relacionadas a Sai. Isso foi a partir de abril de 1988. En 1999, la naturaleza sacude al litoral central, a Venezuela,
con muchas lluvias y se hizo un deslave, mucha lluvia sobre las montañas, los cerros se vinieron abajo y cambió la geografía de La Guaira. Em 1999, a natureza se manifestou de uma maneira muito forte na Venezuela, com chuvas muito fortes, fazendo com que houvesse assim, a queda de barreiras nas montanhas, o que alterou a geografia dessa área do litoral central da Venezuela. Y por supuesto que esto generó cambios en la cotidianidad de todas las personas de La Guaira. Claro que tudo isso mudou os hábitos, né, o dia a dia de todas as pessoas de La Guaira. Esto trajo como consecuencia que nosotros como familia nos mudáramos de un estado a otro estado, del estado Vargas, que es el litoral central, al estado Miranda. Isso então trouxe consequências para a nossa família. Nós mudamos de um estado para outro, saímos do litoral central e fomos para... ¿Cuál es el nombre, por favor? Del estado Vargas al estado Miranda. Sim, saímos então do estado Vargas para o estado Miranda, na Venezuela. Mudamos de estado em consequência desses problemas com a geografia, com a natureza. Pero esos cambios estuvieron bajo la guía de la fe y la confianza en Swami. Essas mudanças aconteceram, mas sempre sob a fé e sob a confiança em Swami. En el año 2001 comienza para nosotros, bajo la bendición de Swami, unos viajes que jamás pensamos que podían ocurrir y empezamos a viajar a India desde el año 2001. E então, no ano de 2001, aconteceu uma bênção muito grande de Swami e começamos então a viajar para a Índia, a partir dessa data, 2001. En el 2001 fue nuestro primer viaje, viajamos mi esposa, mi hija Valerie y mi persona. Então, em 2001, foi nossa primeira viagem à Índia, viajei eu, minha esposa e minha filha. Como al segundo día de estar en el ashram, quedé maravillado al ver la representación del planeta en el ashram. No segundo dia, lá no ashram, eu fiquei maravilhado com a representação do planeta lá no ashram. En uno de esos darshan que dio nuestro Señor, sentí un olor a jazmín desde el mismo momento en que Swami salió de su casa. Num desses darshans de Swami, eu senti o perfume de jasmim desde que Swami saía de sua casa. Eu sentia esse perfume de jasmim. En ese momento sentí que Swami me estaba mirando y yo no le quitaba, por supuesto, la vista de encima a Swami. Y Swami se venía acercando desde que salió de su casa, pasó por la zona del darshan que corresponde a las mujeres y se me paró al frente. E então eu vi que Swami olhava para mim e eu não parava de olhar para ele. E Swami saiu então da sua casa, passou primeiro para a ala das mulheres e ele veio até onde eu estava e parou na minha frente. En ese momento yo tenía planificado en aquella oportunidad, uno podía entrar a la zona del darshan con unos platicos, con sobrecitos de vibhuti, con medallas, con yapamalas, para que Swami lo bendijera. Eu já estava, então, já tinha planejado, nesse momento do darshan, estar com vibhuti, japamalas,
medalhas, tudo para que Swami fizesse a sua bênção, benzesse todos esses objetos. Y sobre todo, poderle pedir una entrevista a Swami, pero resulta ser que cuando Swami está frente a uno como que se le bajan los automáticos, los breakers. E eu, quando havia planejado isso, inclusive com envelopes e tudo, né, para que ele vendesse cartas, e eu também tinha planejado pedir-lhe uma entrevista, mas quando o Swami está diante de alguém, o que acontece é que todas nossas reações automáticas estão desligadas e a gente não sabe o que fazer, a gente fica mudo. Y tal cual, lo que hice fue mirarle a los ojos y me recreé en el universo porque en sus ojos estaba reflejado todo el universo. E aí, então, o que eu fiz foi apenas olhar nos olhos de Swami e perceber que ali, nos olhos de Swami, estava todo o universo. Me preguntó que de dónde venía. Yo le dije, Swami, de Venezuela. Y me dijo, Venezuela no, Venechula. Então, ele me perguntou, de onde você vem? E eu disse, de Venezuela. E ele me disse, não, você vem de Venechula. Hago un paréntesis para explicar porque hacía un par de años, un año anterior, Swami a unos venezolanos les había preguntado que de dónde era y ellos respondieron que de Venezuela y él le explicó que no era Venezuela, que era Venechula, la casa de Shiva. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar porque isso. Há um ano antes, o Swami havia conversado com alguns venezuelanos perguntando de onde eram e eles disseram de Venezuela. E Swami disse, não é de Venezuela, o nome é Venechula. Por quê? Porque significa que é a casa de Shiva. Y en ese momento me preguntó que cuántos éramos, que cuántos grupos, y con su sonrisa, su gesto y eso que encanta, dijo así como que, Então, ele continuou fazendo perguntas, quantos éramos, quantos grupos, com seu sorriso, com seus gestos, e aí isso nos dava, assim, essa sensação, essa alegria de dizer, Swami nos consintió en ese viaje. A mi esposa sí, le bendijo su platico que llevaba con medallas, yapamalas, vibuti, y a la hija también pues la consintió, la miraba, sonrisas. E Swami então consentiu benzer todos aqueles objetos que a minha esposa levava, o japamala, as medalhas, e também benzendo a minha filha e dando atenção à minha filha. Desde ese momento, cada vez que entraba a la zona del darshan, todas las cartas de todos los devotos que estaban detrás de donde yo me encontraba, me las ponían en las manos y Swami las recibía con tanto amor. A partir de então, todas as cartas das pessoas que se sentavam atrás de mim começaram a entregar para mim as cartas, vinham todas para minha mão, para que eu entregasse a Swami. E Swami, com a sua bondade, seu sorriso, com todo o amor, recebia todas essas cartas. Luego, al siguiente año, en el 2002, mi esposa Esther lleva a su mamá a India y Swami en ese momento se encontraba en Bangalore y aunque fue corto el viaje, pues también gozaron de esa dicha de disfrutar de Swami. E aí em 2002 eu pude então levar a minha mãe para a Índia para conhecer Swami e ele estava em Bangalore nessa ocasião. E tivemos a graça de chegar até ele. En el 2003
ocurre algo que a todos nos ocurrió cuando fuimos a India. Esther estuvo en diciembre y ella sentía que aunque ya tenía que venirse, ella quería quedarse, pero se regresó con esa sensación de querer estar allá y de regresar nuevamente a India. Em 2003, ocorreu em dezembro, algo que sempre acontece, que tínhamos que voltar, mas a vontade era regressar à Índia no ano seguinte. Eso fue muy especial porque conversábamos y en la casa se sentía la presencia de Swami, olor a jazmín. Estábamos como funcionaba el centro SAI, estábamos en las reuniones y producíamos escarcha. Se sentía el olor a jazmín, a incienso, y ese mes de enero fue muy especial. Então, essa ocasião foi muito especial para nós, porque já funcionava o Centro SAI em Sucassa, não? O Centro SAI em Sucassa, não? Centro já SAI funcionava, o Centro SAI funcionava em nossa casa, e aí nós sentimos o cheiro de jasmim o tempo todo, e aí vou contar o que aconteceu em janeiro. En ese momento, en ese mes de enero, mi hijo Sanoni, se consigue una medallita de Swami, una medallita no, esas foticos que vienen en las sortijas como bañadas de resina, y se la muestra a la mamá y le dice: mamá, a lo mejor a mi abuela se le cayó esto de su sortija. Então, em janeiro, meu filho Sanoni encontrou uma medalhinha de Swami, daquele tipo que é a foto coberta por uma resina, e mostrou a minha esposa, a mãe dele, e disse: mamãe, essa aqui é a medalhinha que era da vovó. Y Esther, por respuesta, le dice: ese Swami que te está invitando para India. Y como ella acababa de llegar, el hijo por respuesta le dice: no, mamá, pero ¿cómo vamos a ir para India? ¿Cómo yo voy a ir para India si tú acabas de llegar y no hay dinero? Então a minha esposa disse para o meu filho: olha, meu filho, isso quer dizer que Swami está convidando você a ir para a Índia. Ele disse: mas mamãe, como é que isso é possível? Você acabou de chegar da Índia. Como é que eu posso ir à Índia se nós não temos dinheiro para isso? Mi esposa y yo, por profesión, somos educadores, y en Venezuela los educadores no tienen una compensación económica fluida, sino que bien limitada. Então, nós, eu e minha esposa, somos educadores, né? E na Venezuela, os educadores têm uma situação financeira bastante limitada. Pero fe y confianza. Entonces Swami bendice y Esther le dice al hijo: yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarte el pasaporte, porque él no tenía. Y entonces le dice: pero bueno, mamá, no te preocupes, vamos a sacar el pasaporte. Então, nós, como eu disse, nós como educadores na Venezuela não tínhamos uma situação financeira assim tão boa, mas tínhamos fé e confiança em Swami. Então, Esther, minha esposa, disse que a primeira providência a fazer para o meu filho, para o nosso filho, seria tirar o seu passaporte. E meu filho falou: mas por que eu tirar o passaporte? E ela falou: não, é isso que vamos fazer. Vamos tirar o seu passaporte, porque ele não tinha o passaporte. Se pusieron de acuerdo. En Venezuela sacar ya este documento no era fácil, y al siguiente día fueron a la instancia donde se sacaban los pasaportes, y no solamente llegaron con el pasaporte,
sino que también llegaron con 2 boletos para India. Então, tomamos essa providência de tirar o passaporte, e na Venezuela não é tão fácil assim. Mas no dia seguinte foram até o local onde se tirava o passaporte, realmente foi expedido o passaporte, não só chegou o passaporte, mas também 2 passagens para a Índia. Saliendo con los pasaportes, con el pasaporte en mano, mi esposa se dirigió con mi hijo a una casa de viajes y la señora le dice, después de que mi esposa le plantea, le dice, yo he tenido muy buenas experiencias con los devotos de Sai Baba. ¿Y para cuándo tú me puedes pagar esos 2 pasajes? Y entonces mi esposa le dice. Então, a minha esposa, com o passaporte em mãos, foi até uma agência de viagens, saber sobre a viagem, e a pessoa lá falou a ela, olha, nós temos tido ótimas experiências com os devotos de Sai Baba. E eu quero saber quando é que a senhora vai poder pagar essas pasagens. Mi esposa le dijo, te lo puedo pagar en agosto. Y la señora imprimió los 2 boletos, para aquella época se imprimían todavía los boletos, y le dijo, lo que sí te voy a agradecer es que me firmes estas 2 letras y yo te doy los boletos de una vez. Então, minha esposa disse, olha, eu posso pagar essas passagens em agosto. E a senhora da agência falou, ok, tudo bem, basta assinar aqui e eu já lhe dou essas passagens para a Índia. Y así nos fuimos, mi hijo y yo, para India, para el Mahashivaratri del 2004, y llegamos justamente un día antes, cuando el ashram estaba hirviendo de tantas personas. E assim, lá fui eu com meu filho em 2004 para a Índia, conseguimos ir para o Mahashivaratri, chegamos um dia antes, quando o ashram já estava fervendo de pessoas para o Mahashivaratri. La experiencia fue hermosa porque resultó ser que las maletas se quedaron en Frankfurt y entonces nos dijeron en el avión, lleguen al stand de Lufthansa, que allí le van a dar una indemnización por haberse quedado las maletas, y llegamos al ashram. E aconteceu também que as nossas bagagens ficaram presas em Frankfurt e nos disseram que então fôssemos até o balcão da Lufthansa, que iriam nos dar uma indenização, porque as bagagens não haviam chegado. Então, assim, fizemos e aí pudemos chegar ao ashram. $150 para cada uno. Llegamos al ashram, compramos una colchoneta y nos fuimos inmediatamente para el darshan de la tarde y disfrutamos de ese recibimiento que nos dio Swami en el ashram. E aí essa indenização foi $150 para cada um de nós, para mim e para meu filho. Então pegamos esse dinheiro e compramos compraram colchoneta, colchão para dormir en el piso. Sim. Então nós recebemos cada um $150, fomos logo comprar um colchonete, uns colchões, para que pudéssemos dormir, e conseguimos chegar para o darshan da tarde. Esa noche, muy cansado después de 24 horas de viaje y de la angustia, me ocurrió una de esas bendiciones que Swami da en el ashram. Cansado, me estoy acostando y Swami me presenta, así como él hacía, un lingam y me dice, este es el lingam de luz. E aí, depois de 24 horas de viagem, eu estava muito cansado, e aí eu me recostei para descansar, e aí me aparece Swami com um lingam pequeno na mão dele e diz assim para mim, este é o lingam de luz.
nos levantamos y me fui al darshan de la mañana y empezó esas 12 horas de espera, porque así como salimos del darshan de la mañana, tuvimos que regresar para tomar puestos para el darshan de la tarde. Y fueron horas sentados en espera de la tarde, del darshan de la tarde. E aí de manhã, então, nós levantamos e fomos para o darshan da manhã, e depois aí ainda foram mais 12 horas de espera, porque nós queríamos nos colocar no lugar para podermos participar do darshan da tarde, sentados, né, 12 horas sentados. Né? En ese proceso de emerger el lingam, que Swami hacía ese gesto para materializarlo, le salía, cuando tomaba el agua, botaba agua, pero yo lo que veía era que botaba era luz líquida, luz líquida. E nesse processo em que Swami materializava o lingam e colocava pela boca água para o lingam, para mim era luz líquida que brotava da boca de Swami. Y cuando emerge el lingam y lo muestra, lo que me vino a la memoria fue: este es el lingam de luz, y aquello irradiaba luz desde su mano hacia todos los presentes. E aí quando eu vi isso, eu me lembrei daquele lingam, daquela visão de Swami me mostrando o lingam, dizendo: esse é o lingam de luz. E realmente essa luz espalhava a partir da mão de Swami e banhava todo o ambiente, a todos nós, com muita luz. Ese viaje fue muy corto y muy preciado tanto por mi hijo como por mi persona, por las experiencias tan hermosas que tuvimos en el Ashram. Essa viagem foi muito curta, mas foi maravilhosa para mim e para meu filho, porque tivemos essas experiências maravilhosas. Luego Swami me llevó, me invitó para el Atirudra, una experiencia única. En ese agosto realmente fui bendecido por toda esa carga de amor que Swami derramó en el Atirudra. Então eu fui abençoado por Swami em agosto, recebendo toda essa carga, todo esse amor de Swami que ele derramou sobre mim em agosto. En otra oportunidad, Swami nos llevó a mi esposa y a mí para la Conferencia Mundial de Educadores en el 2008. E aí, em 2008, Swami levou a mim e a minha esposa para a Conferência Mundial de Professores, de Educadores. En ese momento, mi hijo estaba por graduarse y en una de esas llamadas, el triste nos dice que no está para la graduación porque él estaba próximo a graduarse y que no le habían aprobado su tesis y no se iba a graduar. E aí, nessa época, nesse ano, o nosso filho estava para se graduar. Mas, na verdade, tivemos a notícia de que ele não havia sido aprovado no teste e não ia poder se graduar. Y Esther le dijo, mi esposa, le dice: no te preocupes que yo le voy a pedir a Swami para que resuelva esa situación. E Esther, minha esposa, disse ao meu filho: olha, não se preocupe, porque eu vou pedir para Swami resolver esta situação. Y efectivamente salimos estábamos llamando muy temprano en la mañana, salimos del Norte 8, que era donde estaba el teléfono, y nos fuimos y Esther se paró frente a la casita de Swami y allí estuvo orándole. Lo hermoso fue al siguiente día cuando llamamos nuevamente a la familia y el hijo nos cuenta que el día anterior en la tarde la profesora le dijo que había sido una equivocación y que él sí se iba a graduar.
Então, a minha esposa realmente se colocou lá, né, na Índia. Nós estávamos lá para a conferência, então ela se colocou à frente da casinha de Swami e orou e pediu muito a ele que resolvesse essa situação do nosso filho. E aí, no dia seguinte, quando telefonamos para casa, nosso filho nos disse que ele tinha recebido um telefonema da professora dizendo que tinha havido um engano e que sim, ele ia realmente se graduar, se formar. No estuvimos en la graduación porque estábamos con Swami, pero Nós não estávamos com ele na graduação porque estávamos com Swami, mas nosotros disfrutamos realmente de su graduación gracias a ese lila de Swami. Nós não estávamos presentes, mas com certeza nós aproveitamos, desfrutamos desta graduação graças a esta lila de Swami. Llegamos al 2009 y nuestra familia decidimos ir para India todos y ya los pasajes no costaban lo mismo en comparación a lo de el precio de referencia de bolívares con dólares. E aí chegamos em 2009 e resolvemos que toda a família ia voltar à Índia. E aí já estávamos calculando os preços em dólares, né? Era outro preço. Sí, y para completar los pasajes nos pusimos a hacer hallaca. Hallaca en Venezuela es el plato fuerte de diciembre, el plato decembrino, y para poder completar lo que nos faltaba de 2 pasajes, hicimos hallaca vegetariana y vendimos a los hermanos de los centros SAI, a los vecinos y a la familia. Então, nos faltava o dinheiro para completar a compra de mais 2 passagens, e nós não tínhamos esse dinheiro, então resolvemos, era o mês de dezembro, resolvemos começar a preparar um prato típico de Natal lá da Venezuela. Começamos a preparar esse prato e a vender para os vizinhos, para os amigos do Centro SAI, para todo mundo, para que pudéssemos obter esse dinheiro e completar para pagar as 2 outras passagens que faltavam. Y nos fuimos, Valerie, Zanoni, Esther, mi suegro, mi suegra y mi persona, y nos fuimos 6 personas invitados por Swami a pasar diciembre en Prachanti, Nilayán. E aí deu certo, porque fomos 6 pessoas da família passar o dezembro em Prachanti, Nilayán. Eu, a Valerie, o Zenoni, a Esther, minha esposa, meu sogro, minha sogra, e os 6 fomos lá passar dezembro em Prachanti, Nilayán. En ese diciembre fue mágico porque al llegar le ofrecí a la madre Gayatri que haría un sadhana especial y todos los días en la madrugada llegaba ante la murti de la madre Gayatri y me sentaba y le daba, y comencé el primer día una ronda de Gayatri, al segundo día 2 rondas de Gayatri, hasta llegar a 10 rondas de Gayatri, 10, 10, 10, 10, 10, hasta que regresamos a Venezuela. E então, essa ocasião foi mágica esse ano, e eu chegava na frente da mãe Gayatri e fazia um Gayatri. E no dia seguinte, 2 Gayatris, e depois 3 Gayatris, até chegar a 10 Gayatris. E assim foi, todos os dias, entoando Gayatri, até o dia de regressar. Ahí ocurrió algo bello frente a la madre Gayatri, que las puyaris que le hacían la adoración a la madre, no solamente le hacían el puya y le ofrecían coco, sino que también hacían abichecan, y una vez que yo finalizaba mi ronda de Gayatri y le daba la vuelta a la madre Gayatri, ellas me tenían guardado prasadam y abichecan. Então, com essa história de eu fazer a ronda, né, de Gayatris, as outras pessoas, as outras senhoras que vinham fazer o pujan,
também estavam lá, e quando eu fazia a minha ronda, quando eu voltava da minha ronda, em volta, né, da Madre Gayatri, elas guardavam para mim o Abhishekam e a Prashada. A pesar de que no estuvimos allí el mes completo, regresamos los primeros días del mes de enero del 2010 y por supuesto allí se cerró un ciclo para nosotros después que hicimos desde el 2001 hasta el 2009 29 vamos a decir 29 pasajes que tuvimos desde que comenzamos en el 2001 hasta el 2009. Então, nós regressamos, nós tínhamos ido em dezembro, né? Regressamos logo nos primeiros dias de janeiro, e aí é como que se fechou um ciclo, se encerrou um ciclo da nossa vida, da nossa família, porque desde 2001 até 2010 foram 29 passagens para a Índia. Llegó la Semana Santa del 2011 y desde el día viernes del concilio decidimos hacer en nuestra casa un sadhana especial y cada uno estaba el hijo leyendo el tomo 1 del Mahabharata, la hija leyendo el tomo 2 del Mahabharata, mi esposa estaba leyendo el Ramayana y yo estaba estudiando el Yoga Vasista. Então, a partir daí, isso era uma sexta-feira, e nós começamos, então, fizemos uma sala especial em casa, e estávamos lendo e estudando. Meu filho lia o Mahabharata 1, minha filha lia o Mahabharata 2, eu estava lendo o Ramayana, e também qual era o outro? Qual era el Yoga Vasista. Yoga Vasista, eu estava lendo Yoga Vasista. Eso fue una Semana Santa realmente, ese era un ashram allí, un Prachanti Nilayan en el hogar. No pasaba una hora del día sin que el altar estuviera tendido, recitando el Gayatri, recitando el Sri Rudran, recitando cualquier otro himno védico. Então, essa Semana Santa de 2011 foi muito especial lá em casa. Não havia um minuto em que não havia algum canto, algum hino, algum Rudran, algum bhajan, alguma oração diante do nosso altar. Era um Prashanti Nirayan na nossa casa. Hasta que se produjo la noticia de que Swami había dejado el cuerpo. Até que então nós tivemos a notícia, não é, de que Swami havia deixado o seu corpo. Por supuesto que esto trajo la conmoción emocional que a todos nos afectó y desde ese momento, desde ese 2011, comienza un servicio dentro de la estructura de la Organización Internacional Sri Sathya Sai e el Consejo Central de Venezuela. Então, com a passagem de Swami, nós tivemos uma comoção muito grande, ficamos emocionados, e aí, a partir daí, passou a existir uma estrutura diferente no centro, na Organização Internacional Sri Sathya Sai da Venezuela e no Conselho Internacional. En este Consejo Central me desempeñé como presidente de la región metropolitana, luego fui coordinador de educación a nivel nacional. En este periodo fue muy hermoso servir a la organización porque hacíamos campamentos médicos, operativos de catarata, repartíamos bolsas de comida a la comunidad. E aí, então, com esse Conselho Central, eu assumi o cargo de presidente regional metropolitano na Venezuela, também fazia parte do Conselho de Educação Nacional, e aí fazíamos muitos serviços com acampamentos médicos, operações de catarata e distribuição de bolsas de alimentos. Luego
fui designado por Swami como vicepresidente del Consejo Central y se implementaron actividades bien importantes y significativas. Una de ellas es educación espiritual SAI para adultos. E aí eu fui designado por Swami para fazer parte do Conselho Central da organização SAI, e aí algumas atividades muito importantes e significativas tiveram lugar, como, por exemplo, a educação espiritual SAI para adultos. Se seguía el mismo esquema y las 5 técnicas que Swami estableció para las clases SAI para niños, y profundizábamos en el mensaje SAI, en las enseñanzas de Swami para los devotos SAI. E essa educação espiritual para adultos seguia as mesmas técnicas, as 5 técnicas que eram usadas para a educação espiritual das crianças. Mas aí nós aprofundávamos os textos para os estudos, né, para os adultos estudarem. Fueron experiencias hermosas, estudiamos las 5D, las 3H, los avatares, y caímos entonces en los terrenos más importantes y más profundos, como los de la mente, las Upanishad de Upanishabhini e los Brahma Sutras de Swami. E aí, então, estudamos os 5Ds, os 3Hs, os avatares, e aí também começamos a estudar as Upanishads, os Upanishads, ¿de que mais? Rudras? Los Brahma Sutras. Ah, os Brahma Sutras, ok. Sí. Y llegó el año, más que la situación económica o política de Venezuela, fue una decisión de cambio interior que decidimos asumir por la guía de Swami. E aí, De los Rosacruces, de los masones, de la cábala, qué sé yo. Y lo primero que hice fue agarrar esos libros, empaquetarlo bien bonito y llevarlo a organizaciones de este tipo que correspondía, aparte de los que le di a hermanos directamente. E então, nessa ocasião dessa mudança, uma das mudanças foi que eu tive que realmente praticar o desapego, né? Nessa época eu tinha esse hábito de comprar muitos livros de Rosa Cruz, da Cabala, de maçom, livros esotéricos. E aí eu tive que fazer o quê? Empacotei-os bem empacotados e fui levar esses livros para essas organizações correspondentes a essas organizações, além de também entregar alguns desses livros para algumas pessoas individualmente. Aparte de los libros de educación, que también se los di a mis profesores, los llevé para escuela y compartimos bibliotecas de CD, de museos, de arte, de música, todos los fui entregando a instituciones y a personas que le iban a dar el uso correcto de este material. Além disso, também muitos livros de educação que eu saí, então, distribuindo a professores, a colegas e a instituições como museus e outras organizações que realmente poderiam dar o uso adequado, né, para esses livros todos. Y los únicos libros que quedaron en casa fueron los libros escritos por Swami. E os únicos livros que ficaram em casa foram os livros escritos por Swami. Los otros libros se llevaron al Centro Sai Sabana Grande junto con paquetes de fotos tamaño gigante que teníamos en casa, pero que ni nos las podíamos traer para Chile y que se podían perder por estar guardadas. E aí também não só isso, mas também outros livros, outros materiais e fotos muito grandes de Swami que nós não poderíamos trazer para o Chile por uma série de motivos, poderiam até se estragar ou se perder por estarem guardados, e nós resolvemos então entregar ao Centro SAI.
apostillar un documento tan sencillo como un título o los antecedentes penales en Venezuela se convirtió en una situación bien difícil y nos tocó comprar un pasaje por tierra para poder salir de Venezuela con los documentos apostillados. E aí nós tivemos que apostilhar os documentos, porque não era fácil sair da Venezuela. Tivemos que arranjar os documentos para podermos sair da Venezuela. E saímos, então, por terra com esses documentos apostilados da Venezuela. Saímos por terra para o Chile. Y nos tocó llevar, apostillar el día 8 de mayo. Nos los entregaron el 10 de mayo la apostilla. El 10 de mayo rellené el formato para la solicitud de visa para Chile. Me llegué ya como el 11 de mayo a la primera hora, a la 1 de la madrugada. Então, no dia 8 de maio, estávamos atrás desses documentos apostilhados, no dia 10 de maio já estávamos com eles, e aí no dia 11 eu já estava de madrugada para conseguir o visto para poder chegar e me dirigir ao Chile. Y resultó que nos fuimos a las 4 de la madrugada de la mañana para el consulado y ya a las 6 de la tarde del 11 de mayo teníamos la visa para entrar a Chile. E aí então, às 4 da manhã fomos ao consulado e às 6 da tarde do dia 11 de maio já estávamos com o visto pronto para podermos entrar no Chile. Por supuesto que como teníamos los dos pasajes y ya teníamos la visa, nos hemos venido el 12 de mayo y llegamos acá a Santiago. Nos vinimos por tierra y llegamos a Santiago el día 20 de mayo. E aí então nós já tínhamos as passagens, já estávamos com o visto no dia 12 de maio. Então partimos imediatamente por terra para o Chile. Como era por terra, demorava, mas chegamos a Santiago no dia 20 de maio. Y ya el 21 estábamos en el Centro SAI y comenzamos en las actividades, engranamos en esta familia SAI de Chile tan bendecida que nos recibió con los brazos abiertos y tuvimos la posibilidad de participar en las actividades SAI. E aí, logo no dia 21, já estávamos lá no Centro SAI, participando das atividades, tendo sido recebidos com braços abertos por essa família SAI do Chile. E participando de todas as atividades. Así es. Hoy por hoy es mi familia SAI que sin temor a equivocarme es la que suple la falta de mi familia sanguínea. Então, essa família SAI, que é maravilhosa, é a família que me supre, né, que substitui a falta que eu sinto da minha família sanguínea que está na Venezuela. Hoy podemos sacar de toda este relato que lo hago con amor porque así Swami lo ha hecho vivir en cada uno de nosotros como familia. Lo más importante de todo esto es la transformación que hemos sufrido como família. Então, o que eu posso tirar como conclusão disso tudo é realmente ver que com que amor fazemos parte dessa família SAI e que fazemos parte, então, dessa família cheia de amor que Swami nos proporcionou. E, principalmente, o importante é essa transformação interna que nós realizamos, que nós sofremos.
esta transformación me ha permitido ser un mejor ser humano, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor compañero de trabajo, un mejor hermano Sai. E essa transformação interior me permitiu ser um melhor indivíduo, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor companheiro, um melhor filho, um melhor companheiro desta família Sai. Siempre apegado a la rectitud, a la verdad, al amor, a la paz y a la no violencia. E sempre apegado aos 5 valores de retidão, verdade, amor, paz e não violência. Bendecido por tener una familia Sai, donde mis hijos están en Venezuela. Zanoni José es el coordinador nacional de difusión del Consejo Central en Venezuela. Valery Marián es la coordinadora nacional de educación en Venezuela. Y por estos misterios de Swami, me tocó a mí ser el vicepresidente de la organización internacional en el Comité Coordinador de Chile. E aí eu sou muito abençoado por Sai, porque meus filhos que estão na Venezuela, meu filho Zanoni José é o coordenador nacional de difusão na Venezuela, do Conselho Central, a minha filha Valery é coordenadora de educação, e coube a mim me tornar o vice-presidente da organização internacional, no Comitê Internacional, aqui no Chile. Mis queridos hermanos, verdad que ha sido, es y sigue siendo una bendición estar bajo la protección de Swami, sus enseñanzas y sobre todo su amor. E eu tenho que dizer que sempre foi e continua sendo uma grande bênção estar sob o amor, os ensinamentos, a proteção e o amor de Swami. En todo momento vigilante para tender la mano a mis compañeros. Aquí en mi casa es un prachanti. Junto con mi esposa nos levantamos en la madrugada a hacer nuestro sadhana y pasamos el día siempre escuchando los Vedas. Cuando obvio que aquí en Chile se trabaja y se trabaja bastante, por supuesto, pero siempre en mente el nombre del Señor. E aí, então, eu e minha esposa continuamos sempre a praticarmos o nosso sadhana. Levantamos muito cedo de madrugada para fazermos os nossos sadhana e escutamos os Vedas. E aqui também trabalhamos, pois temos que trabalhar muito aqui no Chile, mas sempre com essa ligação, com esse nome do Senhor, do Swami, conosco. Siempre preguntando, recordando siempre las enseñanzas de aquel discípulo de Swami llamado Ratan Lal, a quien muchos recordamos y llevamos en el corazón, porque fue el que nos enseñó el proceso de autoindagación para preguntarnos siempre, ¿quién soy yo? Si esto yo se lo estoy ofreciendo a Swami, ¿cómo se sentiría él con esta acción? E aí sempre estamos com sempre lembrando dos ensinamentos de Swami e sempre também com os ensinamentos de Ratsandal, que foi quem nos ensinou a praticarmos a autoindagação, fazer sempre a pergunta, quem sou eu? Om Sai Ram, mis queridos hermanos, yo estoy agradecido por esta oportunidad que Swami me ha brindado a través de nuestro querido hermano Sergio, quien cuando me llama, les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando él me llama para invitarme a este satsang, a esta charla, a este conversatorio con Sai,
yo estoy hablando con él y él me está diciendo que para que compartamos en esta charla, y me acordé de un sueño que tuve hacía como 2 semanas antes de que él me llamara, 2 ou 3 semanas antes de que ele me llamara. Então, eu digo a vocês, Om Sairam, eu agradeço muito esta oportunidade de estar com todos vocês, agradeço ao Sérgio Espíndola, que me convidou e me falou, olha, venha, vamos conversar, venha participar deste satsang, venha compartilhar as suas experiências com Swami. E aí eu me lembrei, eu vou contar a vocês, é como uma anedota, eu me lembrei que 2 semanas antes eu tive um sonho. Ese sueño, soñé contigo, Pablo, con Pablo Tristán, y una hermana que no identifico a saber quién es, pero por supuesto es una hermana Sai, que estábamos meditando y la hermana agarró Vibhuti e me puso en la frente Vibhuti. E aí, neste sonho, eu sonhei com o Pablo Tristan e também com uma senhora, uma irmã, provavelmente uma irmã Sai, que eu não identifico quem seja, mas aí, neste sonho, essa senhora chegou e me colocou Vibhuti na minha frente. E estávamos meditando, né? Estávamos meditando e ela veio com Vibhuti para mim. Así es. Y yo me pregunté, Swami, ¿qué estás inventando? ¿Qué estás tramando conmigo? E aí no sonho eu perguntei, Swami, o que é que o senhor está inventando? O que é que o senhor está tramando comigo? Yo, aparte de estas vivencias, estas experiencias humildes que he tenido con Swami, muy poco he soñado con él, pero hace como 4 meses tuve un sueño con Swami que quiero compartir con ustedes. E aí, fora essas experiências, né, todas que eu compartilhei com vocês, eu nunca sonhei muito com Swami, mas há 4 meses eu tive um sonho com ele. A mí me gusta ver el video, el video que está donde Swami canta el Gayatri Mantra y pasan fotos, muchas fotos de Swami. Aí eu gosto muito daquele vídeo em que Swami está cantando Gayatri e aí ficam passando muitas fotos de Swami nesse vídeo. Y hay una muy especial que a mí me conmociona, me llena de mucho esa sensación de amor, y es que es cuando Swami abraza a otro Swami así bien estrecho, y entonces cada vez que yo veo esa foto yo me pongo en el lugar de ese Swami para que Swami, nuestro Baba, me abrace a mí. E dentre essas fotos que passam nesse vídeo, eu gosto muito de uma dessas fotos que me emociona muito, que é quando o Swami abraça um outro Swami. E quando eu vejo esse vídeo, eu imagino que sou eu que estou nesse abraço, é a mim, eu estou no lugar desse outro Swami, e para sentir esse abraço de Swami. Y tuve ese sueño en el cual Swami llega y me saluda de manera espléndida. E eu tive esse sonho em que Swami chega e me saúda de uma maneira maravilhosa. Y el abrazo que Swami me ha dado lo llevo en mi corazón. E o abraço que Swami me deu chegou ao meu coração. Es la omnipresencia del Señor en todo momento, satisfaciendo los deseos de sus devotos de manera amorosa. Isso aí, então, é a onipresença de Swami, satisfazendo todos os desejos dos seus devotos. He sido bendecido, tengo una familia hermosa, tengo mi mamá de 97 años, tengo a mi hermana y a mi hermano llenos de alegría, y mis hijos, aunque están en Venezuela, ellos también están
en este prachanti de mi corazón. Então, eu tenho sido realmente abençoado por Swami. Eu também ainda tenho minha mãe com 97 anos, tenho meu irmão e minha irmã ainda, e meus filhos que estão na Venezuela, e eles estão no prachante do meu coração. Mis queridos hermanos, a toda esa familia Sai, les agradezco hoy día por haberme permitido escuchar estas experiencias. Om Sri Sairam. Meus queridos irmãos, agradeço demais por terem permitido ouvir todas estas minhas histórias. Om Sairam, Om Sri Sairam. Om Sri Sairam, querido hermano, muchas gracias por tu plática. Realmente, como dijiste, una de las cosas más importantes de todo esto es la transformación. Y en ti, pues ha sido, y tu familia es algo maravilloso. Hermano, llegamos al momento de las preguntas. Y aquí hay una pregunta para ti que es una pregunta muy importante. Y tal vez para nosotros es obvia, pero sería bueno que la contestaras. ¿Cómo haces para ser feliz? Então, a primeira pergunta que é feita é: o que você faz para ser feliz? Yo tengo un dicho muy particular. Ser feliz es una decisión que uno asume. Eu tenho uma frase que eu digo para mim mesmo, é particular. Ser feliz é uma decisão que a pessoa toma. Y aparte de esto, yo creo que todo devoto Sai es un ser feliz. Porque teniendo a Swami instalado en su corazón, no hay otra cosa que pueda surgir sino la felicidad. Esa Nanda, esa alegría siempre. E fora esse fato, eu devo dizer que se todo devoto, pelo fato de ser devoto de Swami, já é feliz. Não há nada que possa fazê-lo deixar de ser feliz, de sentir esta bem-aventurança. Tienes toda la razón, hermano. Tenemos otra pregunta para ti. ¿Tuviste alguna experiencia como educador en la cual sentiste la presencia de Sai? Você teve alguma experiência como educador em que sentiu a presença de Swami? Yo pienso, a mí me tocó ser formador de educadores a nivel de inicial, preescolar o kinder, y me tocó, o de párvulos como se le dice acá, y me tocó ese trabajo de formación con estos docentes, y yo no veía sino a Swami sentado frente a mí. Todos eran Swami y me tocaba decirle a Swami cómo iban a tratar a los Swami que iban a ser sus alumnos. Y en esa experiencia de ese compartir de formación donde nos dábamos enfoque, ese aspecto humano tenía que darse centrado en los valores. Ese fue mi trabajo. Eu, como formador de professores na educação SAI, eu fazia a formação para os professores do Jardim da Infância, dos primeiros anos, das primeiras séries. Então, o que eu fazia, eu via Swami na minha frente. Todas as pessoas, os professores, eram Swami. Era assim que eu via. E aí eu pensava que eu estava formando Swamis para que eles vissem Swamis em todos os seus alunos. E era assim que eu fazia. Y lo más importante es enseñar con el ejemplo. Y eso me tocó a mí tomar la bandera siempre del primer paso.
E fazendo essa formação dos professores, também sempre ligados, não é, aos 5 valores humanos, e também com esta formação, eu sempre levava em conta que o mais importante era o exemplo. E o exemplo... Querido hermano, una última pregunta. Sí. ¿Cuál de las enseñanzas de Swami ha impactado más en tu vida? Então, como última pergunta, dentre os ensinamentos de Swami, qual é a que lhe causou o maior impacto em sua vida? Quizás lo que más ha hecho impacto o ha causado impacto en mí ha sido la sencillez de cómo Swami se encargó de transmitir las enseñanzas más profundas con palabras más sencillas. O que me causou mais impacto foi esta sensatez, não é, de Swami, de ensinar as coisas mais profundas, mas com palavras simples e sensatas. Entre ellas, por ejemplo, el estudiar las Upanishads, los Brahma Sutras. Nos tocó, para poderla llevar a los hermanos ahí, estudiarla, preparar material y aparte de eso, poder entender y digerir esa enseñanza densa, por así decirlo, pero encontrar que Swami nos las decía con palabras muy sencillas. Então, com relação a isso, por exemplo, estudar as Upanishads, os Brahma Sutras, e aí aprofundar e estudar e entender esses estudos, esses ensinamentos tão densos, mas que Swami coloca em palavras tão simples que nos ajudam a entender. Muchas gracias, querido hermano, por tus experiencias de vida, tus experiencias sagradas de vida. Sairam. Gracias, mi querido hermano. Om Shri Sairam. Sí, Perdón, Om en Shri serio, Sairam. disculpa. Quiero agradecer a la hermana Inés por esa traducción tan hermosa, a los hermanos del habla portugués y a todos los presentes, a este equipo SAI, a este SAI equipo técnico que hace posible que esto haya llegado a todos los rincones de la región 22 y 23. Eu agradeço a Gracias. todos vocês, a todos os irmãos aqui presentes que organizaram este encontro, a toda a equipe técnica, a tradutora e a todos vocês que tornaram possível que esta nossa conversa tenha podido chegar a todos os rincões da zona 22 e 23. Sairam, querido hermano. Miré en sus ojos y vi todo el universo. No se preocupe, le pediría a Swami que resuelva esa situación. Fe y confianza. Lo más importante es la transformación que tuvimos como familia. Hoy soy un mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor compañero de trabajo, etc. Ha sido y es una bendición estar bajo el amor y las enseñanzas de nuestro amado Señor. Ser feliz es una decisión que tomas en tu vida. Querido hermano José Antonio, muchas gracias de corazón por compartir tus experiencias con Swami. Tú y tu familia son ejemplo para todos nosotros de fe y confianza, de cercanía con Sai, de devoción y de amor a Swami. Muchas gracias, hermano, por compartir. Estamos todos muy agradecidos y contentos. También agradezco a Inés por su excelente labor de traducción y a todo el equipo técnico que, como el hermano José Antonio dijo, hace posible con que eso llegue no solamente a toda Latinoamérica, pero a todo el mundo y queda grabado también. Si uno no puede ver ahora, después va a poder acceder al enlace
y mirar, escuchar estas hermosas experiencias. Y sobre todo agradecer a Swami por darnos esta oportunidad de tener ese espacio donde recordamos su nombre, su divina forma, sus enseñanzas, sus lilas, y nos acercamos más a Él. Muchas, muchas gracias. Mañana, a esta misma hora, cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces. Es un sadhana muy, muy hermoso e importante, no solamente para uno, pero para toda la humanidad, y todos están invitados. El próximo sábado, 25 de septiembre, nuestro invitado de honor será el hermano Juan Carlos Sevilla Alcíbar, presidente del Consejo Nacional de la Organización Internacional Sri Sathya Sai de Puerto Rico. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar entonando la oración para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. El amor vive dando y perdonando. Sri Sathya Sai Baba. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram.
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Yo
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
సర్వభూతములు యందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు